reverência ainda, abra a sua Bíblia aos Efésios capítulo 5. Essa semana eu estive conversando ali com o pastor Juraci. Eu disse, pastor Juraci, o que o senhor sugere? Ele falou, sugiro o tema família. Então vamos falar alguma coisa hoje sobre isso aí, tá? Sobre um tempo que muitos de nós estamos nos conhecendo, estamos vivendo diferente um pouco, né? Mais tempo em casa, ou alguns muito tempo em casa. A gente precisa. Irmãos, acharam? Efésios capítulo 5. Vamos ler do 22 em diante. Vamos ler do 20 em diante. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo capítulo 6. Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Até aqui. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. É um privilégio sempre estar aqui no Tadel. Estávamos ausentes, embora toda terça-feira a gente estava ministrando uma palavra aos irmãos, mas nada como estar junto, né? Nada como olhar os irmãos e vê-los. Embora não dê para ver o sorriso dos irmãos por causa da máscara, mas dá para ler através dos olhos quando os irmãos sorriem, né? Então, sorriam. Jesus te ama. Olhe para alguém e fale com os olhos isso. Se você fala em libras, fale em libras com essa pessoa. Se você fala em línguas, né? Também. Sempre um privilégio mesmo, sempre uma honra. A gente está aí vivendo alguns períodos bem desafiadores, talvez seja essa a palavra, né? Tem Tadel, não tem Tadel, tem culto, não tem culto, muda o horário. Olha, eu nunca tive que pensar tanto, trocar tanto e aí espero o dia para colocar o anúncio aos irmãos, e aí os irmãos vêm, outros não vêm, né? E só a graça de Deus, né? Só Deus para nos sustentar nesse tempo, nesse período aí. E hoje mesmo eu fiz visita a alguns irmãos que não, de mais idade, que não estão saindo de casa, né? E conversando, mas eu me alegro em ver a alegria de muitos irmãos que não podem estar aqui, mas a gente vai levar uma palavra e recebe uma palavra ainda de ânimo desses irmãos, né? Um sorriso, uma alegria. Então tá bom. Então que Deus possa sustentar todos vocês que estão em casa e a todos nós que tivemos a oportunidade de estar aqui. Aqui, para mim, é muito satisfatório e eu louvo a Deus por isso, tá? Não deixemos de orar uns pelos outros. Irmãos, estou sentindo um cheiro de fumaça, né? Aí fora.
Então, por isso que eu estou falhando na voz assim. Também estou sem máscara, mas está difícil respirar. Irmãos, nós lemos ali um versículo e vamos conversar um pouquinho sobre família. Mas eu quero ler novamente o 21. E a gente conversei bastante com o pastor Juraci essa semana, foi muito legal. E o Tadel sempre teve esse intuito de instrução, né, de falar alguma coisa aos nossos corações. E é muito importante que tudo que a gente, e principalmente no Tadel, eu venho de berço evangélico, e é com todo, e até com humildade eu falo isso, eu não conheço uma igreja que trouxe tanta instrução durante tanto tempo, como a nossa. Eu não conheço todas as igrejas, aliás, eu conheço pouquíssimas igrejas, mas as pouquíssimas que eu conheço, que trouxe tanta instrução. Quem está aqui já ouviu tanta coisa, e eu até depois que a gente conversou, fiquei pensando que a gente precisa, hoje até conversei um pouco com o Genivaldo, a gente precisa ministrar sobre guardar aquilo que a gente recebe. Como fazer isso? Como depositar isso para que na hora necessária a gente use? Porque a gente já aprendeu tanto, a gente já ouviu tanto. Quem está aqui desde o início do Tadel, eu creio que são poucos até os que estão presentes aqui, mas a gente já ouviu falar tantos assuntos, meus irmãos, tantos assuntos, que a gente precisa estar numa conferência bem boa para ouvir. Mas a grande questão é, onde é que está isso, né? Onde é que está todo esse alimento que nos proporcionou? A gente não vai lembrar, mas eu tenho certeza que eles foram o alimento que tem nos conduzido até aqui, né? Certa feita alguém perguntou, de que adianta vir no culto se a gente não vai lembrar da palavra daqui a um tempo, né? E alguém disse, olha, eu também não lembro o que eu comi há 4 anos atrás, no dia tal, não lembro. Mas eu tenho certeza que aquilo me trouxe vitaminas, me trouxe sais minerais, me trouxe sustento, para que eu vivesse mais uns dias, e no outro dia eu me alimentar novamente, e eu estou aqui até por isso. Eu creio que essa é a palavra. Mas que a gente possa, sempre que necessário, buscar isso tudo, guardar, pedir para Deus trazer a memória. Nós temos uma passagem que diz, trazei a lembrança, a memória, aquilo que nos dá esperança. Então é isso que nós temos, nós precisamos buscar essa esperança, e talvez as ministrações que a gente ouve não estão sendo aplicadas, ou não vão ser vividas naquele momento, mas que a gente possa guardar esse alimento, essa palavra, para utilizá-la posteriormente. Esse versículo ele é bem interessante, e eu creio que ele é uma das chaves de uma igreja, da vivência da igreja. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, eu quero pedir ajuda aos irmãos. Eu creio que foi Paulo que disse, olha, tenha o seu irmão como alguém maior do que você, alguma coisa parecida assim. Então, ou seja, aqui nós lemos, olha, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa palavra aqui que eu li alguns versículos, ela é cheia de pontos a serem analisados, porque sempre nós lemos que as terminações do versículo, tanto naquele que se dirige à mulher, quanto aquele que se dirige ao homem, ele termina no Senhor. Ele diz, olha, a mulher sujeitai-vos. Talvez esse seja o versículo mais abominado pelo movimento esquerdista dos dias de hoje, né? Mulheres sujeitáveis chega a ser uma ofensa. A gente escuta as reportagens, os programas, porque não há entendimento. E cada dia que passa, o coração do homem ele está mais endurecido, ele está mais voltado às coisas da carne. Nós estamos nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, a Bíblia diz até que nós, dentro da igreja, poderíamos nos apostatar,
né? Muitos esqueceriam o amor, outros procurariam mestres para si, porque teriam comichões nos seus ouvidos, não queriam ouvir aquilo que é pregado, mas eu preciso achar. Nos últimos tempos, há uma tendência até nós não nos adaptarmos mais ao Evangelho, mas nós procurarmos lugares que o Evangelho se adapte a nós, né? E aí nós vamos lá em Gênesis, quando Deus olha para Caim e diz: poxa, por que tu está com essa cara assim, né? Carrancudo, Caim. Se tu tivesse feito o que eu disse para te fazer, ou seja, se tu tivesse me vivido, trazido para o Novo Testamento, que Cristo, ele diz: olha, eu sou o caminho, se você estivesse em mim, ele também é o pão, se você se alimentasse de mim, ele também é a vida. Olha, se você tivesse eu como vida, você não estaria desse jeito, você estaria sorrindo. Então nós, quando temos Cristo, e esse texto, ele é muito interessante, que ele traz isso: irmãos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, né? Como Cristo amou a igreja. Então nós precisamos sempre, antes de entender essas coisas naturalmente, queridos, e cada dia que passa, com o apelo que nós temos da mídia, com o apelo que nós temos com os movimentos radicais, que estão até destruindo a própria essência da criação, destruindo a própria essência da mulher, destruindo a essência do homem, estão transformando princesas em ogros, até mesmo, muitas vezes, radicais, sabe? Dificilmente entenderão. E quando ouve um versículo desse acaba sendo muito ofensivo, porque para entender uma coisa dessa, só em Cristo, não tem outro jeito. A nossa carne, ela grita por outras coisas, ela grita pela razão, ela grita pelo se levantar, ela grita pela resposta, ela grita pela nossa opinião, ela grita por ser o último a falar. E quando a gente lê isso aqui, a gente não consegue entender. Se eu pregar e você ouvir somente na sua mente e não ouvir com o coração, jamais essa palavra terá efeito, ou nós conseguiremos avançar nesse propósito, que é entender em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos em Cristo Jesus, nós avançamos, amém? Então, uma família, um casamento, um lar perfeito, dificilmente ele terá sucesso se ele estiver pautado em fórmulas humanas. Tudo isso que eu falei, e nós vemos hoje, o que mais as bibliotecas têm, ou o que mais não, mas muito do que as bibliotecas têm, são livros de autoajuda, são livros de autoconhecimento. Mas quando a gente pega essas coisas todas e aplica dentro daquilo que é sobrenatural, quando nós pegamos o natural e aplicamos dentro do sobrenatural, não encaixa. Eu quero pedir ajuda aos teólogos aqui, os versículos da palha, do ouro, né? Se edificar, como é que é? Me ajude aí se alguém achar. Porque na realidade, irmãos, não combina. Você não vai fazer uma casa, uma decoração de ouro e colocar palha, por exemplo. Não dá certo. Uma engrenagem com os dentes quebrados, ela não faz uma máquina rolar. Então, quando nós trazemos o natural, o meu conhecimento humano, quando eu trago uma série de regras e aplico no sobrenatural, é como uma engrenagem com os dentes quebrados, é como a palha e o ouro, é como algo que é muito diferente. E Deus, quando Ele cria a família, quando Ele cria o relacionamento entre homem e mulher, Ele está criando algo que vai além do natural, que vai além daquilo que a nossa mente podia entender. Hoje nos é comum, como muitas outras coisas que são abominações aos olhos do Senhor, se tornam comuns para nós, mas não é sobrenatural. Sobrenatural é a família, sobrenatural é o casamento na sua essência, sobrenatural é um leito sem mácula. Isso é sobrenatural. E foi isso que Deus criou antes, lá no início, lá no Gênesis, lá nos primórdios.
Ele cria esta coisa sobrenatural, mas o grande problema que nós enfrentamos é tentar viver esse sobrenatural agindo naturalmente. E Deus diz assim, olha, não tem jeito da mulher se sujeitar, não tem jeito do marido amar, não tem jeito dos filhos honrar, se não entender em mim esta direção. Porque se isso não for entendido em mim, isso não vai passar de um mandamento, isso não vai passar de uma simples direção. Porque eu posso dizer aqui, pastor Renato, olha, ame a sua esposa, porque é o correto. Ele pode entender na mente, mas se isso não for entendido no espírito, se isso não for entendido na alma, se isso não for entendido através do Espírito Santo na vida dele, é só mais um conjunto de regras, é só um esforço natural. E tudo que é da parte de Deus, tudo que é ministério, tudo que nós fazemos em Deus, ele vai além daquilo que nós podemos fazer. Ele atinge o campo da graça, ele sai do campo da naturalidade humana, porque nós não conseguiríamos jamais completar a obra se não fosse Deus. Então hoje quem faz é Ele, as coisas que acontecem é por Ele que faz. Se nós, queridos, fôssemos olhar como Moisés, a lei de Moisés foi amar e fugiu aqui agora. Tá bom, depois eu lembro. Mas se a gente fosse tentar fazer, naturalmente a gente não conseguia. Se a gente fosse tentar nos salvar, nós não conseguimos. A Bíblia fala que ele pagou um preço de sangue. A dívida, ela era impagável, né? Tem até a parábola daquele homem que devia um tanto, o outro devia um tanto, e foi perdoado. Seria impagável a nossa dívida. E às vezes nós como crentes precisamos relembrar isso. Por quê? Porque às vezes nós dentro da igreja queremos fazer coisas para alcançar a salvação, né? Então nós queremos ser tão perfeitos a ponto de alcançar a salvação, como se nós tivéssemos capacidade de alcançar. Não temos como. Se não for Deus, jamais se não for a graça de Deus, jamais nós alcançaríamos este perdão, esta salvação, essa santificação. E na nossa família, no nosso relacionamento, da mesma forma, jamais nós alcançaríamos. Se não é Deus batalhando, se não é Deus fazendo nós entender coisas que nós não entendemos, se não é Deus fazendo nós nos acalmar, jamais nós avançaríamos. Então não existe fórmula que nos faça alcançar esse propósito na íntegra. Não existe fórmulas que consigam manter durante a nossa vida toda o sucesso. Nós precisamos convidar Deus para os nossos relacionamentos. Diga aí para alguém. Nós precisamos convidar Deus para a nossa família. Se Deus não for convidado, se Jesus não for convidado, não tem como. Nós vamos ter esse sucesso total. Ele precisa ser convidado. Você, querido, só consegue ter uma vida cristã vitoriosa quando Deus é chamado para a nossa vida. Nós podemos ficar muito tempo na igreja, mas se nós não seguirmos a Cristo, se nós não convidarmos Ele para a nossa vida, nós não vamos ter uma vida cristã vitoriosa. E uma vida cristã vitoriosa acaba se completando numa família vitoriosa. Pastor, mas não vai ter problema lá na família? Vai. O filho talvez não desvia, mas ele jamais esquece do caminho. Outro dia eu estava vendo a Helena Tanuri falar. A filha desviou e radicalizou, né, para alguém já viu a história aqui? Né? E radicalizou para o outro lado. E eu estava escutando ela ministrar outro dia que eu estava em Gravataí. E ela dizendo, quando ela chega em casa, eu convido ela para sentar no meu colo. E eu converso com ela. Eu amo. Eu derramo amor sobre ela. Eu derramo Cristo. Porque jamais nós podemos dar aquilo que nós não temos. E se nós temos amor, nós precisamos derramar esse amor. Pastor, esse amor é permissividade, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver com permissividade. Mas é o amor derramado. É o que? É o entendimento de que ela sozinha não consegue. Mas toda vez que tem a oportunidade, ela traz Cristo para aquele relacionamento. Para que Cristo, na sua vida, possa agir na vida da sua filha. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós não compreendemos isso. E a gente traz para dentro da família um conjunto de regras. A gente traz um conjunto, ou quer trazer uma fórmula mágica para resolver as coisas. E às vezes nós nos preocupamos tanto em fórmula, tanto em fazer alguma coisa, tanto em completar alguma coisa, que parece que depende da gente. E a gente às vezes acha que depende da gente para resolver aquelas coisas, e não entendemos que aqui os Efésios está dizendo: olha, você precisa trazer Cristo, porque quando Cristo estiver em você, você vai manifestar Cristo, e é Cristo que faz, é Ele que transforma, é através do Espírito Santo que convence, e não é você. Porque por mais que você se esforce, seria insuficiente para que você conseguisse viver aquilo que Deus quer que você viva. Então nós precisamos trazer Cristo. E ela dizia: olha, eu chamo a minha filha, ela senta no meu colo. E ela senta. E a gente conversa. Às vezes eu estou quebrada, às vezes meu coração está ferido. Ela dizendo: às vezes eu acabei de ver na mídia uma cena terrível, que às vezes blasfemou, às vezes falou mal, até mesmo dos nossos líderes, às vezes me magoou tanto. Mas essa é a natureza satânica, essa é a natureza serpentina que está atuando lá. Mas eu, como mãe, eu estou sujeita, eu ajo e trabalho em Cristo, não em mim. Porque eu quero sempre ter razão, eu quero sempre gritar, eu quero sempre e aforra. Quem de nós não quer assim, não é? Quem de nós não é desse jeito? Mas quando uma vida cristã, queridos, eu espero que o Espírito Santo revele ao coração de todos nós uma mensagem dessa. Quando uma vida cristã é vitoriosa, ela é vitoriosa em nós. Já dizia um homem que tentava tirar um siri que caiu dentro de um buraco de uma madeira assim, e não tinha mais nada, e ele tentava tirar com a mão, Ronaldo, e o sirizinho no dedo. Siri é terrível, né? Já pegou um siri, é só Deus. E ele ia de novo tentar tirar o siri, e começou a sangrar o dedo dele. E tinha um cara parado olhando para ele e dizia: rapaz, deixa de ser bobo, você não está vendo que esse bicho vai arrebentar os teus dedos todos? Deixa ele morrer aí. Ele falou: olha, rapaz, essa é a natureza dele. Tentar me fazer o quê? Me picar, me morder, sei lá. Essa é a natureza dele, me machucar. Mas a minha natureza é salvar ele dali. A natureza dele não influencia na minha natureza. Então, quando eu morri para mim e nasci para Cristo, eu preciso exalar a natureza de Cristo. Isso vai além das coisas que eu entendo com o conjunto de regras, mas eu manifesto Cristo. Então a família não é um conjunto de regras, o casamento não é um conjunto de regras, porque às vezes nós temos um parceiro ou a parceira, nós temos o marido ou a esposa, nós temos o filho ou a filha, nós temos o pai ou a mãe que está nos machucando. Às vezes nosso coração está sangrando, às vezes nossa alma está ferida, e nós acabamos nos transformando piores do que aquele que está nos ferindo. E dizemos muitas vezes que isso é em nome de Cristo. Mas qual é a nossa natureza? Se a gente professa a natureza de Cristo, se eu morri para o mundo, e dia 21 é isso que nós vamos declarar, olha, eu publico, que eu morro para o mundo, eu nasço para Cristo. A natureza serpentina, a natureza adâmica fica lá, e nasce agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza, a natureza adâmica. O primeiro Adão ficou, e agora vem Cristo em mim, Cristo em nós,
A esperança da glória. A glória de Deus é a face de Cristo. Então, quanto mais de Cristo em nós, quanto mais nós manifestarmos Cristo, mais Cristo, mais parecido com Cristo seremos. E é essa natureza que nós buscamos. Não existe uma fórmula para a família, não existe uma fórmula. E é isso que eu quero dizer para vocês. Nós vamos ter uma vida cristã vitoriosa. Vai ser reflexo de uma família vitoriosa. E eu não estou dizendo de um momento vitorioso. Eu não estou dizendo de uma fase vitoriosa. Mas eu estou dizendo que no final nós vamos ser vencedores para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo que as aparentes derrotas são prenúncios de grandes vitórias. Eu estou dizendo que talvez nós não estejamos vendo agora, mas as circunstâncias não devem nos moldar. Não são as circunstâncias que dizem quem nós somos, é a Bíblia que diz quem eu sou. As circunstâncias não revelam quem eu sou. Nós acordamos, às vezes o dia não está tão bom, às vezes a pessoa que nós encontramos não está tão legal, às vezes o carro já dá problema na saída, às vezes o patrão já fala alguma coisa, às vezes o dia, a saúde, as notícias não são boas. Mas essas circunstâncias não devem nos moldar. Nós nascemos em Cristo, e é Ele que nos guia, é Ele que nos leva, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá vitória, amém? A família é uma extensão da vida cristã. O casamento deve ser uma extensão da vida cristã. E quando a gente vai olhar lá para trás, a gente se pergunta e se queixa. E a Bíblia diz, olha, do que queixa-se o homem? Queixa dos seus próprios delitos, seus próprios pecados, suas próprias falhas. Então a família, queridos, deve ser uma extensão da vida cristã. Ter uma vida cristã abundante, ela é necessário que Jesus venha para o centro. Vocês lembram das bodas de Caná? Precisamos trazer Jesus para o centro da nossa história. Eu estou falando de família, pode ser casamento, pode ser amizade, pode ser paternidade, filhos, pais. Jesus tem que estar no centro. O Senhor tem que ser o centro. Eu estava anotando aqui, o Senhor Jesus, Ele é a resposta para uma família feliz. Ele é a resposta. É Ele que vai fazer a diferença. Mas como? Eu estar cheio dele vai fazer a diferença. Não é o outro, eu não preciso me queixar do outro, é eu que tenho que estar cheio de Cristo. É eu que tenho que me encher de Cristo. O problema é que às vezes nós estamos vazios dele. Estamos procurando um resultado dele dentro da nossa festa. A Bíblia diz que em Caná da Galileia, o primeiro milagre foi num casamento. Porque Deus sabia que ali estava o embrião de uma família. Mas a Bíblia diz que quando o problema aconteceu, quem estava no centro? Quem estava lá? Jesus estava lá. Eles não estavam vazios de Jesus. Jesus estava lá. Não estava no lugar que devia. Não estava no lugar onde seria gerado o milagre. Mas teve a oportunidade de Jesus ser trazido para o centro, para resolver aquela situação. Não estavam vazios de Jesus. O problema é nós estarmos vazios de Jesus. O que acontece principalmente nos dias de hoje? Comigo, Daniel, sou cheio de conceito, certo? Cheio de conhecimento, cheio de letra, cheio de fórmula, cheio de história, trago um monte de história. Não, mas meu pai agia assim, aqui comigo também é assim. Minha mãe sempre me ensinou assim. Nunca parou para pensar que talvez seja outro tempo, outra época? Nunca olhou que é outra pessoa que está do seu lado? Você não casou com sua mãe, não casou com seu pai, não casou com seus irmãos.
Você não é pai dos seus pais, você não é pai dos seus tios, você não é... É outra situação. E aí nós estamos cheios de conceitos, cheios de letra, cheio de teoria e vazio de manifestação de Cristo. Eu preciso estar cheio da manifestação de Cristo. Vou sair um pouquinho da família. Quando o cara me cortar lá no trânsito, eu preciso manifestar Cristo. Eu preciso manifestar Cristo. Quando você está, eu preciso manifestar Cristo. Você consegue ser, pastor Daniel? Não, eu não consigo ser. É hipocrisia pregar isso? Não. Isso é uma meta. Isso é o que nós devemos buscar. Isso que a gente chora todos os dias, clamando a Deus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, ter uma vida cristã abundante, alegre, feliz, é tendo o Senhor no centro. Jesus, Ele é a resposta. Ele sempre será a resposta. E Ele quer ser a nossa resposta. E nós precisamos entender isso. Ser cheio da pessoa dEle. Quando Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu não vim ensinar um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Então quem está em mim, quem está na minha verdade, vai viver a minha vida. E quando eu vivo a vida de Cristo, quando eu manifesto a vida de Cristo, eu manifesto o que nós lemos aqui? Uma vida abundante, alegre e feliz. Isso vai além daquilo que está à nossa volta, da circunstância, da luta do dia a dia, dos problemas. Ah, pastor, o senhor é o Highlander então? Não, sou humano também. A nossa humanidade muitas vezes se manifesta. Mas por isso que eu digo, lembre-se, traga à memória o que Cristo fala conosco todos os dias, para que nós possamos nos levantar, nos erguer e dizer, Deus, eu estou aqui, me ajuda, Senhor. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não disse que veio ensinar o caminho, Ele disse, eu sou o caminho. O caminho para o céu? Sim, caminho para o céu. Mas não tem uma referência de céu mais perfeita de que um lar feliz. E um lar feliz é um pedacinho do céu. Mas quer viver o inferno? É um lar sem Cristo. É um lar arruinado. Não tem mais nada parecido com o inferno. E como ter? Cristo é o caminho. Caminho para quê? Para vencer o pecado, botei aqui. Para vencer na vida, para vencer na família, para vencer no casamento, para vencer